Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, você já sabe, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. Estamos em uma temporada incrível comentando sobre os últimos dias da vida de Jesus aqui neste mundo, as cenas finais da vida de Cristo. O tema geral é resgate, tá fantástico, tá sendo assim uma oportunidade incrível de você não só, talvez, relembrar ou meditar, né, naquilo que foi as cenas, ou a parte mais importante do ministério de Cristo aqui na Terra, mas, quem sabe, a oportunidade de você dizer: Senhor, sensibiliza meu coração. Me ajude a tirar da minha mente ou do meu coração essa ideia que eu já sei, essa história eu já conheço. Essa é a história mais linda, a mais profunda, a mais emocionante, a mais necessária e a única capaz de enternecer, de tocar, de sensibilizar, de transformar o nosso coração. Então eu espero que você também seja desafiado, motivado como a gente, da gente mergulhar mais ainda, como já diz essa escritora chamada Ellen White, a gente já mencionou ela aqui no começo, tá lá no começo da nossa temporada, lá no prefácio. Faria bem a gente separar um tempo no dia, 1 hora por dia, pra gente refletir, relembrar, mergulhar, pensar e ver tantos detalhes inesgotáveis que há nessas cenas finais da vida de Jesus aqui neste mundo. Então eu queria mais uma vez agradecer e parabenizar você por estar acompanhando, compartilhando o conteúdo desse podcast. Esperamos que ele continue sendo de alguma forma aí útil para a sua experiência pessoal de estudo da Bíblia e também coletiva aí no seu Maranata Class, essa classe de estudos que nós temos a cada sábado pela manhã em algum lugar aqui da América do Sul e aqui também, aqui da nossa região de onde estamos gravando esse podcast, que é a Zona Sul de São Paulo. Um abraço para a juventude linda da Paulista Sul e para os jovens aqui de São Paulo, do Brasil, do mundo e de algum lugar que você acompanha também esse podcast. Bom, eu tô com ela aqui de novo. Ela disse: pastor, olha, eu já sou cadeira cativa nesse lugar aqui. Ninguém me tira mais. E ela tá aqui, ela é professora de matemática por formação, mas tá aí em uma faculdade, uma universidade que não acaba nunca, porque ela é mãe de 3 filhos. Ela é esposa do Ricardo. Maurício. Que Maurício, velho? Do Maraleb. É isso aí, porque o cara ama a missão Caleb, viu? Perdão. Maurício, um abraço pra você, tá? Obrigado por estar emprestando aí a esposa pra estar aqui com a gente. E ela também é diretora de jovens lá do Jardim Flórida. Um abraço aí pros jovens da Igreja de Jardim Flórida. Fabi, muito obrigado mais uma vez, Fabiana, por estar aqui com a gente no podcast No Contexto. Bem-vinda. Obrigada, pastor, pelo convite. E eu tô aqui incumbida, né, antes de apresentar a minha amiga, que a gente já se conhece. Quero mandar um beijo lá pro pessoal do Jardim Flórida, agradecer eles, porque foi um Caleb puxado, mas eles escolheram e foram pra cima, né? Então um beijo, descanse que daqui a pouco tem mais, tá? Não acabou não, Jesus não voltou, então a gente ainda tá na missão. Deixa pra descansar no céu, né? Deixa pra descansar no céu. Tem 1000 e anos aí, lá. Pastor, vou apresentar essa minha amiga, que ela é missionária, tá? Ah, vocês acham que a missionária não é? Não, Nath é missionária, né? Ela fez 1 ano em missão, dedicou, acho lindo. Ela tirou esse tempo pra falar de Jesus para outras pessoas, né? E ela tá solteira. Eita! Amém. Entendeu? Amém. E eu vou deixar um recado aqui também. Se for pra abençoar a vida da Nath, chama ela no Instagram aí. Mas se não for, tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Ela é técnica de Administração, né? Tá aí procurando emprego. Quem quiser também pode chamar lá no Instagram. Obrigada, Nath, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Amém. Obrigada pelo convite, pelo pastor, por estar aqui com vocês, hein? E é um privilégio estudar a lição e debater sobre esse tema tão gostoso que é a vida de Jesus, né? Mas é isso, eu estou também incumbida de apresentar nosso amigo Lucas, que está aqui conosco mais uma vez, né? Que aí é casado com a senhorita Alessandra e que tem uma filhinha, né, chamada Cecília, que fez aniversário tem o quê? Umas 2 semanas que fez aniversário. Fez 1 aninho, parabéns, Cecília. E é isso. Pessoal, obrigado, tá? Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar participando desse podcast, tá? Eu sempre fui inspirado por esse podcast aqui, eu amo esse ambiente, esse tema, essa conversa, eu acho muito incrível. A gente até tentou fundar um também aí, foi bem legal. Inclusive, se você entrar aí no YouTube, no nosso canal aí, scrolla muito lá pra baixo lá. Você vai ver muitas caras conhecidas por lá também. E eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite, tá? E com a gente aqui também, claro, a gente tá com o nosso querido pastor Leão. Deixa eu só te falar um negócio. 2024. Treinamento do Caleb só pra liderança. Meu, foi top.
No Araçoiaba. CAP de Nossa. Araçoiaba. Eu tava A também. sua sala estava lotada. Eu tive que brigar. Tive que entrar naquela sala. Eu lembro que eu omiti uma verdade falando, não, mas eu já tava ali. Só fui no banheiro. Aí me deixaram entrar. Foi um dos treinamentos mais muito bom. incríveis Muito que eu bom, tive. Então, pastor, muito obrigado, tá? agradeço. Desde aquele tempo, eu sempre fiquei assim, cara, esse cara é incrível. Eu preciso conhecer esse cara de algum jeito. Aí, Deus nos abençoou colocando o senhor lá na PS como diretor jovem. Então, Amém. muito obrigado aí Obrigado a pelo vocês. convite. Obrigado por estar aqui também com vocês. Eu agradeço. Bom demais, viu, Lucas? Já acompanhei de longe aí, viu? Na época aí, acho que o pastor Robson também. Teve um momento bem especial. Foi isso? Foi. Mas pós-pandemia também, e a gente fica muito feliz de poder ver os jovens aí criando iniciativas, né, momentos para poder fazer da Bíblia o centro, né, que é o mais importante. O podcast ele não existe para substituir o seu estudo pessoal da Bíblia, mas é um incentivo a mais aí. Sim. Você pegar ideias, insights aí. E o podcast no contexto só existe por conta de vocês, né? Porque você não tem noção de quanto sacrifício é feito para eles estarem aqui. E a gente é muito grato a Deus por isso, tá bom? Deus seja louvado pela vida de vocês, viu, Lucas? Amém. Obrigado, Nath. Obrigado, viu, Fabi? Vamos lá. Eu queria também desafiar você a acompanhar esse conteúdo sempre no nosso canal do YouTube, tá bom? Paulista Sul. Você procura lá por podcast no contexto. Você acompanha a minutagem, algum dia específico, um tema legal que você quer, quem sabe, tirar algum insight. Você acompanha esse conteúdo sempre liberado no início de cada semana. Sábado à tarde, a gente já vai estar disponível para você. Uma semana já para você acompanhar ao longo da semana. Beleza? Então fica aí a dica, diretor de jovens ou professor de escola sabatina, jovem, ó, pega lá, saiu, já compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua galera, para o pessoal também estar acompanhando e compartilhando com quem você ama também. Beleza? E também você pode acompanhar o conteúdo dos bastidores, os 2 cortes da semana e os participantes da semana e nosso perfil do Instagram, Jovens Adventistas APS. Beleza? Lembrando que esse material está disponível para toda a América do Sul, também através aí dos canais que a gente disponibiliza em nossa lição. Fechou? Bom, eu quero pedir agora para que a Nath faça uma oração pra gente, pedindo a bênção de Deus, pra gente bater o papo de hoje, que tá um tema incrível. Ora aí, Nath. Fechou. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reuniu aqui mais uma vez nesta mesa, Pai, para debatermos sobre o tema da sua lição durante essa semana, Senhor. Pai, que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito sobre nós e dar-nos um entendimento sobre a sua palavra, Senhor. Que tudo que sair da nossa boca que seja para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Continua conosco, com a nossa família. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nath. Tema de hoje na tela, a oração de Jesus. Você percebe que a gente começou ali falando de um conflito decisivo com a experiência de Lázaro. Ali se abrem, né, os momentos, os dias, as horas finais da vida de Jesus. E elas são marcadas de muita emoção, com muitos confrontos, com muitos desafios, né? São temas assim que mexem muito com a gente. Jesus veio aqui passando os últimos ensinos que ele queria compartilhar com a gente. E hoje chegamos, né, a um episódio muito marcante, talvez um dos momentos mais lindos, onde João, né, registrou esse momento. Talvez uma forma da gente compreender, entender um pouquinho, ao mesmo tempo, como a gente imagina, como é que ele se relacionava com o Pai. Quando você vai ver o que está registrado no texto dele, é uma oração muito de intimidade, muito particular, né? De um relacionamento que já foi construído, né? E não é uma oração centrada somente nele, né? É uma oração que se expande, chega inclusive até a gente, né? A oração de Cristo é o tema do episódio de hoje. Eu vou ler aqui, vou ler só o início do capítulo 17. Leia pequenininho, é uma delícia. Você vai tentar imaginar as palavras saindo da boca de Jesus, né? Mas eu vou ler aqui o comecinho dela. Ele começa orando por ele ora pelos discípulos e depois ele ora por todos aqueles, né? A oração tem praticamente 3 partes. Eu vou ler aqui apenas o começo aqui. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Antes que o mundo existisse. Então você percebe aqui que Jesus ele introduz essa oração, né? E ele descreve uma coisa muito importante, né?
essa conexão eles não passaram a ter quando ele fez parte da nossa realidade, né? Segundo a Bíblia, essa conexão, esse relacionamento, essa intimidade, essa convivência, ela sempre existiu. Antes mesmo desse mundo existir. A gente vai mergulhar nessa semana, a gente vai tentar aqui conversar sobre a vida, a intimidade, a vida de oração que Jesus teve com seu Pai. E em que ele aplicou essa vida de oração, a que ele dedicou isso. O que podemos aprender com isso. Bom, eu queria ouvir de vocês aqui, tá a tirinha na tela. A tirinha dessa temporada, algumas lições, a maioria delas aí está com 4 quadrinhos agora, né? Eu queria ouvir de vocês aí qual foi as impressões. O que é que veio à mente de vocês ao olhar para a tirinha da semana? Não só a sequência, mas qual a impressão? Que recado vocês receberam ao ter contato com a tirinha? Lucas, manda bala aí, vai lá. Ah, pastor, essa tirinha... sem meias verdades. Brincadeira, que é piadinha interna. Vai lá. Ah, pastor, essa tirinha aqui pra mim foi muito incrível, porque, assim, até a divisão dela faz parte de todo o contexto que a gente tem na lição, que é o próprio capítulo 17 ali, que a gente vai ver aí durante o decorrer da lição, que tem 3 divisões. Eu olho pra essa tirinha e, assim, o que mais me impacta é essa 4ª aqui, que a intercessão inclui você. Isso é incrível, porque a gente vê várias orações de Jesus, né? Uma delas, inclusive a mais famosa, que é o próprio Pai Nosso, que todo mundo acredita, que já sabe de cor. Só que neste capítulo 17, que ele está prestes ali a se entregar ali, né, no jardim de Getsemane, ele faz uma oração, né? E a gente vai decorrer da lição, ele faz uma oração tão íntima, como o pastor disse, e ele envolve todas as pessoas, todos os contextos, todo o ambiente, e no final ele ainda convida eu e você a participar dessa oração, não só dessa oração, mas participar dessa comunhão com o Pai. Isso pra mim eu acho muito incrível. Então essa tirinha, assim que eu olhei, eu achei muito bacana, e essa última parte que ele coloca, a intercessão inclui você, é muito bom. A gente sempre pede pra todo mundo orar pra gente, não, ore por mim, tô precisando de um emprego e tal. Imagine Jesus orando por vocês. Pra mim é sensacional. Muito da hora. Nath, Fabi. Eu queria fazer um comentário sobre a segunda parte, né? O Lucas comentou sobre a terceira parte, sobre a oração intercessória, que me chamou muito a atenção também, mas uma oração que glorifica a Deus, a segunda parte, que é aquela que ele se coloca como prioridade também, né? Aquilo que ele estava fazendo era um sacrifício que ele precisava que fosse um sacrifício santo e que Deus o glorificasse ele através disso. Prioriza a vontade do Pai, né? Exatamente, ele coloca a prioridade do Pai, né? Ali como primeiro lugar na vida dele. E é a oração por si mesmo, né? Ele ora por si. E eu achei muito, muito interessante, porque às vezes a gente coloca as nossas prioridades à frente e Deus colocou a prioridade de Deus, né? A vontade de Deus à frente das coisas dele. Eu achei muito legal. Sensacional. E aí, Nath? O que me emocionou, pastor, foi assim, já é bom quando alguém manda uma mensagem assim, eu tô orando por você. Ou te fala pessoalmente, eu orei por você, né? E quando a primeira vez que eu estudei esse capítulo, que eu percebi que Jesus orou por mim, Fabiana, que ele sabia tudo que eu ia passar, e aí ele orou pedindo pra Deus me dar força, né, sabedoria para lidar com as coisas, isso me emocionou demais, né, porque assim, o próprio Deus, né, é um Deus individual, é um Deus pessoal, né, então isso me emocionou muito, quando eu analisei isso e pensei assim, nossa, se é bom ouvir, imaginou quando você ouvir falar, Deus está orando por você, Jesus orou por você, e isso antes que ele já sabia de tudo que ele ia sofrer, e ele tirou esse tempo para orar por mim. Né, ele me colocou em primeiro lugar, sempre, né? Jesus a gente vem estudando isso, que ele sempre coloca a necessidade do outro em primeiro lugar da dele. Então é muito lindo, eu gostei. Bom, pra mim o que mais impactou é como Jesus passou por tudo isso, né? E a Bíblia é clara em dizer que ele passou por tudo que passou em oração. Pra mim é a lição que mais mexe comigo. A gente às vezes não está passando por alguns momentos de desafios, né, na vida, coisas que a gente imagina que vão ser bem difíceis, né, e às vezes a gente se angustia tanto quando a gente poderia, como Jesus, só orar, entrar mais em oração, né. A gente, né, às vezes tem desafios com filho, com trabalho, com amigos, às vezes uma questão familiar, pessoas que a gente não tem. Eu fiquei pensando, né, Jesus, ele poderia criar qualquer outro recurso, né? O próprio texto diz, olha, Pai, eu não peço que eu tire eles do mundo. Eles vão continuar no mundo, eles têm que estar no mundo, eles têm que continuar o que eu vou fazer, o que eu vim fazer. Eu peço que o Senhor guarde eles do mal. Eu peço que o Senhor livre eles de uma vida sem fé. Eu quero que o Senhor ajude eles a entender que o que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo, que eles já estão muito assim,
animados, é apenas o começo. E eu fiquei pensando assim, né? Como seria diferente a minha vida, eu cuido de alguns projetos missionários, né, e tal, se eu orasse mais. Como seria a minha vida como pastor se eu orasse, dedicasse mais tempo para orar por aqueles que eu quero, teoricamente, capacitar ou enviar, né? E Jesus, ele, sabendo da dimensão da sua missão, sabendo da seriedade que era aquilo, cara, poderia tudo dar muito ruim. E ele faz questão de dizer, Senhor, eu oro para que eles vão continuar, e ora pelos discípulos, por cada um deles, ora por Pedro de novo, para Pedro, orei por você, Pedro. Ele vai confirmar a oração, né? E ele orou, né, para que a gente entendesse, né, que os grandes desafios da nossa vida, né, a missão que Deus nos deu, né, ela só poderá ser resolvida através de muita oração. E Jesus, ele dá esse detalhe pra gente aí, né? Pra mim, particularmente, falou muito ao meu coração, né? Eu preciso orar mais. Orando por coisas maiores, sabia? A lição começa falando sobre isso, né? O contexto da lição já começa destacando essa questão. E parece que Jesus aqui, já de cara, ele nos motiva, né? Ele nos incentiva a orar por coisas maiores. A lição introduz algo parecido com algumas experiências. Ajuda a gente a contextualizar um pouquinho mais a lição da semana. Eu gostei muito da experiência que ela trouxe aqui na lição, porque fala da oração em conjunto, né? Como quando a gente se une em oração, num propósito, esse propósito são alcançados. Mas o mais legal aqui que eu achei na lição é a questão da gente saber orar, pedir pelas coisas corretas, né? O tema é, né? Coisas maiores. Pela salvação das pessoas, né? O que seriam essas coisas maiores? A gente orar pela salvação do outro. Todo mundo passa dificuldade, né? E essa dificuldade muitas vezes nos tira desse caminho, Sim. né? E aí quando aqueles que estão à sua volta enxergam isso e oram por este propósito, tudo muda, né? E a gente viu aqui, quando esse grupo de amigos foram orar por um filho de um dos amigos deles, porque ele estava precisando de um despertar espiritual, né? Ele não estava entendendo. Às vezes a gente aconselha, a pessoa não entende, né? Então a gente tem que realmente se unir em oração para que o Espírito Santo faça esse despertar. E foi isso que aconteceu. Aliás, foi muito além, né? Ele entendeu esse despertar, mas ele foi muito além, porque ele entendeu o propósito de Deus era muito maior para a vida dele do que aquilo que ele estava projetando. E isso é muito importante, né? Porque no Evangelho, isso é registrado os momentos, né? Só que João, ele deixou isso bem claro, né? Que Jesus, ele sempre busca fazer milagres, oração, tudo pro quê? Pro crescimento e pra salvação do outro. Não é só, ele é cego, vamos para ele poder enxergar. Não, para que isso seja tudo para honra e para glória de Deus, né? Por quê? Para que aquela pessoa seja salva, né? Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de orar, né? Começar a ter esse pensamento antes, né? A gente sabe que o Espírito Santo leva nossas orações, né? E a gente não sabe orar, mas a gente está na hora da gente começar a ter esse cuidado em relação à oração, né? Da gente parar e falar assim, será que eu estou orando para a honra e para a glória de Deus? O que eu estou pedindo é para a honra e para a glória de Deus? É para a salvação do outro, né? Esse foi o que eu levei para mim, assim, de lição em relação a este orar por coisas maiores, né? Eu tava lembrando aqui de um colega meu, né? Cheguei no final do sermão dele, inclusive, é um grande amigo, um pastor também. E aí depois a gente conversou mais sobre isso, sobre a situação que ele estava contando, estava pregando o sermão lá, e usando o texto, né, de Paulo, que diz que Deus vai fazer infinitamente muito mais do que aquilo nós pedimos ou pensamos. Verdade. Né? E geralmente a gente pensa e vincula isso geralmente a coisas, né? A gente pediu um emprego, vai dar um emprego muito maior. A gente pediu um carro, vai dar um carro muito melhor. Né? Pediu uma casa e pediu uma mansão. E a gente sempre vincula. O contexto todo fala justamente sobre questões espirituais, né? Sobre a salvação, né? Sobre o plano da salvação. E ele contando um pouco sobre a experiência do pai dele, né? Que foi uma experiência assim, muitos filhos, né? Família muito pobre, o pai tinha um bar e tal, e era muito complicado ele contando, né? Cresceu nesse ambiente muito hostil, o pai muito violento. Aí ele conheceu o evangelho e tal, a mãe dele também, e ele cresceu vendo aqueles momentos de hostilidade, agressão e tal. E ele sempre alimentou um certo rancor do pai, depois se tornou pastor e tal, ele contando, né? E aí o pai do nada, câncer, metástase, aquela confusão toda, né? E ele toma oração pelo pai, né? Tal, Senhor, cura meu pai, tem misericórdia dele, não sei o que e tal. Ele pegou o dinheiro que tinha, juntou, colocou o pai numa das nossas clínicas, né? De naturais, aí com pouco tempo o tumor reduziu, cara.
E ele foi lá visitar o pai só pra... Na cabeça dele, ele contando no sermão, né? Eu queria que meu pai tivesse tempo de, quem sabe, ouvir a mensagem ali e tal, mas imaginava, né, que ia passar por algo que ele passou. Resumindo, o tumor resumiu, ele fez a cirurgia, hoje tá sem câncer. Amém. E ele dizendo, contando, cara, eu tive a alegria de batizar meu pai. E hoje meu pai é outro homem, cara. Ele falando, na época, eu pedi pra Deus curar meu pai. Eu dava um pouquinho de tempo pra ele, nem curar, porque eu achava que não tinha mais jeito de dizer. Ele tava tudo já taxas. E Deus me deu um pai novo. Então, às vezes a gente até ora, né? Mas a gente ora pelo motivo errado, ora com a mente tão pequena, né? E Jesus quer que a gente aprenda a orar por coisas maiores, mais desafiadoras, por coisas que só ele realmente pode fazer. Tava pensando aqui agora, cara, eu tenho que orar mais. Eu tava até pensando numa pessoa. Então a gente precisa desfrutar disso, né? Orando por coisas maiores, né? Aqui o finalzinho da lição fala assim, né? Os evangelhos registram muitos desses momentos. Mas João lembra que muito mais aconteceu do que foi escrito. A gente vê aqui, né? Tá, homem de oração. Tá, muita coisa aconteceu, cara. Muitas coisas mais poderosas, grandiosas aconteceram que talvez nem estão aqui. E Jesus quer que você entenda que ele é poderoso, né? Ele é grandioso, né? Ainda assim, ele nos oferece detalhes únicos sobre Cristo, né? Seus encontros, milagres, ensinos. Entre esses registros, a oração de Jesus, em João 17, destaca esse vislumbre, né, de um Deus que nos ensina a abrir o coração para o Pai, né? E colocar para Ele aquilo que a gente realmente precisa. É um momento de profunda intimidade, né, de Jesus com Deus. E a gente vai continuar aprendendo sobre isso. Inclusive, Lucas, Jesus, ele nos ensina aqui um aspecto muito importante da oração, né? Que às vezes a gente negligencia, que é orar por si mesmo, né? E Jesus, embora ele fosse muito altruísta, embora ele orasse por todo mundo, ele começa a oração dele especialmente orando por ele mesmo. E aí, o que a gente pode aprender disso aí? Pastor, essa parte aqui, ela me pega muito, tá? É que eu tô 11 anos na igreja, né? Vou falar um pouquinho rapidinho. E assim, eu tenho na verdade eu tenho várias orações, mas assim, eu tenho 2 orações em específico que eu orei por mim, mas não por coisas, né? Mas uma foi por libertação e outra foi por proteção. Uhum. A primeira oração que eu fiz, eu não era da igreja, eu era coroinha na igreja católica. Sim. Então assim, eu lembro que eu estava passando por um momento muito difícil, eu morava na Bahia ainda. Uhum. Então eu fui lá na roça da minha avó, longe, eu me ajoelhei e assim, eu só ajoelhei e conversei com Deus. Não sabia como orar, não sabia o script que normalmente a gente aprende. Uhum. E assim, eu orei pedindo pro Senhor para que Ele me tirasse daquilo ali. E eu tava passando por um momento muito difícil, Ele me ajudasse. 2 meses depois, o meu primo, ele vai lá pra Bahia, meu primo Diego, inclusive abraço Diego aí. Ele foi lá e começou a conversar da Bíblia comigo. E assim, ele tava entrando na igreja adventista, ele não era. Só sei que a gente discutia bastante lá. Quando a gente chegou em São Paulo, ele me convidou para ir para a igreja e assim, eu não saí mais de lá. Por causa dessa oração que eu fiz, Deus, eu entendi que Deus colocou ele na minha vida e hoje eu tô aqui. E uma outra oração, eu já era batizado já na igreja, né? E aí eu já comento aqui também do contexto de Jesus. Eu lembro que na Bahia a gente anda de moto, gente, assim... O pessoal que mora lá sabe, a gente não precisa de carteira de habilitação ali. A gente quer passeista, brincadeira. Não, mas também, né? na área rural não precisa mesmo. E assim, eu sempre andei de moto. É que não precisa, a gente não usa. Eu sempre andei de moto, mas eu achava que sabia andar de moto. Até eu vim pra cá, pra São Paulo. Não, amiga. Quando eu peguei uma moto aqui em São Paulo, eu tive que voltar pra casa com ela, foi assim... Foi o maior trauma que eu passei na minha vida, que eu falei assim, Senhor, eu não sei andar de moto. Eu falei assim, e aí no dia de manhã meu patrão queria que eu pegasse já a moto e ia em tal lugar, e eu falei assim, Deus, eu vou morrer aqui. São Paulo é muito perigoso, é muito trânsito, eu preciso sair daqui, Senhor, por favor, me ajuda. Sem brincadeira nenhuma. Quando eu peguei eu saí ali, moro ali já no Bolândia ali, quando eu peguei ali a Morumbi, veio um motoqueiro buzinando atrás de mim, ele só passou na minha frente. Aí eu deixei ele passar, porque eu não tinha medo. Eu tinha medo, na verdade. Só que o que estava escrito na caixa do motoqueiro era Jesus. Aí eu falei, vou seguir esse cara.
Vocês acreditam que eu segui esse motoqueiro? Ele fez o exato caminho que eu precisava até chegar no meu trabalho. Amém. Quando ele chegou no meu trabalho, ele foi embora. Eu só virei a curva e cheguei. Naquele momento eu falei assim, cara, Jesus, ele atendeu a minha oração de desespero. E assim, quando a gente vem aqui pro contexto que a gente tem na lição, que Jesus, ele ora por si mesmo, e é o que o pastor falou, muitas vezes a gente acha que a gente não deve orar por nós mesmos. Só que neste momento Jesus ele ora e ele se entrega, e é tão legal essa parte de entrega que eu até coloquei aqui, ó, que ele começa aqui no capítulo 4, ou versículo 4:17, que diz, ó, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo, como o pastor bem começou no começo. Isso aqui é muito legal, porque Jesus, no seu começo da oração, nessa primeira parte, ele faz uma oração por si, dizendo ao Pai que, como assim, uma oração íntima, dizendo, Senhor, eu te glorifiquei aqui na terra. Eu fiz a minha missão, cumpri a minha missão, estou aqui, você me enviaste, eu estou aqui, estou com os seus, eu estou levando os seus para ti, agora eu quero que você glorifique-me a mim. E geralmente quando a gente pensa em questão de glorificar a si mesmo, e talvez muitas vezes isso é o que nos impede de nos orar por nós mesmos, a gente acha que glorificar a nós mesmos é o ponto de você se colocar num pedestal. E falar assim, nossa, eu estou glorificado aqui. É você ir lá na igreja, todo mundo dá parabéns pra você. E aí não acontece nenhum mal, né? Você tá ali na igreja, pessoal, parabéns, você é um excelente líder jovem, você fez um incrível PG, o seu culto de quarta-feira teve 15 pessoas, foi incrível, parabéns. Não. Aí a gente aprende aqui com a oração de Jesus, com a vida de Jesus, que a glória, ela está intrigada, ela está junta ali com a obediência. Então, assim, Jesus Cristo, ele é glorificado, né? Que ele ora por si, ele é glorificado porque ele é obediente ao Pai. E isso, muitas vezes, é o que falta pra gente. A questão da obediência, quando às vezes a gente vai orar por nós mesmos. Porque às vezes a gente vai orar por nós, Senhor, por favor, me ajude, glorifique-me a mim, eu estou orando, tal, não vem ninguém pra igreja e tal, nesse sentido. Fúteis e egoístas, muitas vezes. Não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? E a gente não tá ligado com o Pai. Às vezes a gente não tá fazendo a vontade do Pai e quer orar por nós. Às vezes você fala assim, Senhor, ninguém vem pro culto, mas por que você quer que as pessoas vão pro culto? Para que você receba palmas da comissão da igreja? Ou você quer que as pessoas vão pro culto porque elas precisam estar no culto? Sabe? Então, às vezes, essa oração por nós, a glorificação ali, a gente ora de uma forma errada. O que eu aprendo com Jesus é isso, que a glorificação que muitas vezes a gente ora por nós mesmos está totalmente envolvida com a obediência. Então, se você está obediente ao Pai, não tem problema nenhum você pedir uma oração para que você possa aprender uma língua diferente, porque você está focado na pregação do Evangelho. Não tem problema nenhum você orar que a sua programação do Evangelho seja perfeita, porque você preparou todo um ambiente, um contexto para as visitas, para que elas possam entrar e conhecer mais a palavra de Deus. Não tem problema nenhum. Agora, o problema é, quando eu oro por mim, como o pastor disse, por motivos egoístas, muitas vezes a gente vai ouvir um não. Top demais. Eu fiquei assim, impressionado, né? Como Jesus, ele ora por ele mesmo para que... Achei muito legal. Fiquei lembrando de Josué capítulo 1, verso 9, né? Deus fala para Josué, vai Josué, você contigo e tal, não sei o quê. E tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Eu vejo Jesus orando assim, ó, Senhor, me ajuda a ter sucesso na minha missão. Me ajuda a cumprir a minha missão, Senhor. Eu quero... E olha que quando ele deixou claro qual seria a missão dele. Também João, né? Quando eu for levantado da terra, João capítulo 13, né? Eu vou atrair muitos a mim. Era o que ele queria, cara. Ele queria realmente ser o centro do mundo. Ele queria ser o outdoor do amor de Deus estampado para todo mundo ver. Essa era a missão dele. E isso ia custar um preço muito alto para ele, né? Então, na realidade, quando Jesus ora por ele mesmo, ele está orando para que o caráter de Deus fosse assim estampado nele, né? Você tocou no ponto que eu nem tinha pensado nisso aqui, né? Às vezes a gente pede por coisas tão... Cara, Jesus está pedindo para que ele seja obediente até a morte de cruz. Está pedindo para que ele seja obediente e o Pai dele fosse glorificado através da vida de sacrifício dele. Então, nós precisamos orar mais pela gente, né? Orar para que Deus nos dê poder para testemunhar, poder para ser uma pessoa diferente, um filho melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus, né? Para que a gente tenha coragem de dizer não quando todo mundo diz sim. Então, percebe que assim, a gente precisa. E aqui a oração de Jesus, ela dá quem sabe um dos ensinamentos mais profundos, né? Não é ruim você dedicar tempo para orar por você mesmo. Você precisa
Orar por todo mundo, orar pelos outros, mas orar por você, para que você, antes de mais nada, seja o principal recurso que Deus tem para poder abençoar, quem sabe, alguém que está perto de você. É como Jesus fala assim, Senhor, agora pode me usar completamente, tá? Pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Só me usa. E eu acho legal, né, Jesus destacando essa ideia de que ele precisava de oração. E ele mesmo ora por ele mesmo, né? Jesus não só ora por ele, né? Segundo a Bíblia, ele ora pelos seus discípulos. E Nath, por que Jesus estava tão preocupado com os seus discípulos? Tinha motivo para se preocupar? O que você acha? Tinha muito motivo para se preocupar, né, pastor? Jesus. Uma coisa que eu tirei aqui dessa lição de terça-feira é que Jesus se preocupava intencionalmente pelos seus discípulos, né? Ele pontua isso, né, 5 vezes no próprio texto, né? Aqueles que o Senhor me deste. É uma expressão-chave que o texto usa, né? E ele sentia uma forte responsabilidade. Acho que chega a ser uma responsabilidade de pai mesmo. O Lucas é pai, o senhor também é pai. O Fabi também, né? Então estamos rodeados de pessoas que têm uma responsabilidade externa. Acho que quando a gente pensa nos nossos filhos, nos nossos amigos, principalmente no bem-estar daqueles que ficam para passar a mensagem daquilo que a gente quer continuar no mundo, né? A gente coloca os filhos no mundo para passar aquilo que a gente quer concluir ou a missão que a gente quer passar nessa vida. E Jesus queria exatamente que os discípulos fizessem isso, né? Que ele deixasse a missão muito clara, de tipo assim, a minha missão termina aqui, mas a de vocês continua nesta terra. E ele pediu para Deus para que Deus continuasse provendo o Espírito Santo através dele, né? Aqui na lição eles continuam. Que o Espírito Santo ele desce sobre essas pessoas e eles continuam proclamando o Evangelho até hoje, e a gente passa essa mensagem, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele fala exatamente que eles deveriam viver no mundo, mas sem ser do mundo. E o quão difícil é a gente estar nesse mundo e não se sobrecarregar com os desejos da nossa própria carne, né? Acho que Satanás, ele é tão astuto que mesmo nas mínimas coisas ele também se mostra presente, né? E tipo, ele faz com que a gente se envolva no mundo e que esteja presente ali nele. E ao mesmo tempo a gente precisa se sair e ter fé o suficiente, intencionalidade o suficiente na nossa oração para pedir que a vontade do Pai seja feita sobre nós e que a gente não se envolva nessas coisas. Porque a gente que está na igreja, que está envolvido com os jovens, está envolvido com os desbravadores, a gente também tem outras pessoas envolvidas. A gente ora muito por essas pessoas também, né? E a gente também quer que essas pessoas tenham essa visão de missão na vida delas. E o que mais que eu queria comentar aqui? É que o que separa as pessoas não deveria separar o seu povo, né? Aqui eu peguei a questão do egoísmo. Às vezes a gente está dentro da igreja e... Perdi, gente, foi mal. Você estava tocando num assunto que é muito parecido com o dos discípulos, né? Você comentando aqui. Que era um dos desafios, né? Porque eles estavam brigando ali. Nossa, eu fico tentando imaginar. Preocupado com um monte de coisa. A Nath tocou num ponto aqui, né? Que o que separa o mundo das pessoas que vivem no mundo e tal. Todo mundo vive no mundo, né? Mas vive de acordo com os valores deste mundo, né? Não deveria ser o que separa a gente. E o que geralmente separa as pessoas do mundo, né? Briga por posição, né? Briga por status, briga para quem tem mais, quem sabe mais, né? Quem vai ter mais relevância, quem vai ter mais seguidores, né? Quem vai ter mais dinheiro, né? Quem vai ter mais título, né? E é curioso, porque quando Jesus... uma das principais angústias de Jesus é, cara... Nossa, esses caras vão cumprir a minha missão pensando nessas coisas, né? Eu acho isso incrível, pastor, porque assim... Por que muitas vezes a gente é tentado por isso? A gente vive num mundo onde, assim, temos que aceitar coisas, bens materiais, coisas palpáveis é o que leva. E muitas vezes o jovem é tentado por isso, porque tá no mundo. E assim, são coisas do mundo que vai fazer você ser um cara bem sucedido. São coisas do mundo que vai fazer você ter mais amigos nesse sentido. E aí existe esse conflito interno, que é ser cristão num mundo onde sempre te colocam em posições, sempre te colocam coisas para que você consiga alcançar mais coisas dentro deste mundo. E às vezes essa tentação, às vezes esse pensamento, cara, eu preciso de um emprego, preciso disso, preciso de um amigo, preciso de seguidores, tal, nesse sentido, é tão complicado lidar com isso, é uma linha tão tênue que a gente não entende, ou às vezes a gente esquece que o nosso lugar não é aqui. Eu acho que pra gente se separar, viver a missão de Cristo estando no mundo, mas não sendo do mundo, é ter o foco principal, tipo assim, cara, o meu lugar não é aqui. É tipo o carro alugado.
Você comprou um carro alugado, você não vai querer colocar chaveirinho no carro alugado, configurar. Não é seu, você vai configurar o Bluetooth. Não é seu, não adianta você fazer aquilo ali. Daqui 5 dias você vai devolver. Então, assim, no mundo é a mesma coisa. Quando a gente entender que o mundo não é nosso, não é o nosso lugar, aí a gente começa a focar mais na missão de Cristo e entender, cara, eu tô aqui, estou com essas pessoas que não são da igreja, mas eu não vou me afastar delas porque eu tenho uma missão. E essa missão eu preciso cumprir. E era essa preocupação que eu também entendo aqui que Jesus tinha. Eles precisam entender que eles estão ali, mas não é para ser um deles. Ah, tá na piscina, não vai se molhar? Vai se molhar, não tem problema. Mas não é para ficar brincando de afogamento. Não é pra ficar fazendo as coisas que eles fazem. Dando mortal na beira da piscina. Não é pra dar mortal na beira da piscina. Vai lá, conversa, seja legal, amigo, igual Jesus fez. Mas entenda que você tá ali pra salvar e pra servir. Eu gosto muito de pensar nisso, trazendo pra gente. Você tocou nesse... Você ia falar, Fabi? Não, é que eu lembrei que Moisés e Josué também fez um discurso final, né? E como é a mesma preocupação de Jesus em fazer o despertar, né? Vocês não estão entendendo, né? Jesus toda hora repetia. E Moisés, e é muito parecido até o discurso de Moisés e de Josué, até porque o Josué ouviu ele, né? E eu, assim, eu sou uma adulta no Ministério Jovem, né? E eu até brinco, assim, enquanto Jesus não voltar, eu estarei aqui no Ministério Jovem. E eu entendo o meu papel, né? E os jovens hoje, eles sofrem muito. É muito diferente as cobranças, né? E muitas vezes eu me vejo também nessa situação, assim, sabe? De orar meio desesperado. Porque eu quero o melhor para eles, né? Eu quero que eles tenham uma visão ampla. Não só... Porque às vezes eles estão tão concentrados. Ai, é faculdade, ai, é namoro. Porque todo mundo namora, eu não namoro. Eles estão tão concentrados nisso e estão esquecendo do quê? Do céu, né? Do céu. Entendeu? Que a gente tem que se preparar, a gente tem que ter essa intimidade, a gente tem que entender que, por mais que a gente viva aqui, isso aqui é bem curto e passageiro, que a gente tem a eternidade, que isso é muito mais precioso do que qualquer casamento, qualquer faculdade, né? Claro que a gente busca essas coisas também, mas a gente não pode pôr essas coisas na frente do céu. Eu fiquei aqui impressionado, né? Porque a gente sempre imagina esses valores, né? Ambição, disputa, não sei o que, como uma coisa, geralmente, cara, o mundo. E o que é mais assustador é que tudo isso estava acontecendo entre os seus discípulos, né? Ou seja, se torna até mais visível, mais difícil de encarar essa realidade, é o fato de que tudo isso aqui, todos esses valores, todos esses perigos estão dentro da igreja. Podem estar dentro da minha casa, né? Podem permear, né, o coração de um jovem cristão e se brincar vai tomar de conta, né? Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, gente, eu preciso que vocês entendam que vocês precisam, só Deus pode guardar vocês desse mundo, manter vocês incontaminados, manter um garoto, uma menina com uma visão de pureza hoje, cara, é só Jesus, cara. Para manter um jovem sem perder o seu propósito, ele começa a ganhar muito dinheiro. Eu já vi tanta gente, cara, começa a ganhar, ele esquece de Deus, sábado fica opcional, né? Eu tô ali, aí... Não, mas me guardar para casamento por quê, cara? Daí depois a gente se resolve, né? Então a gente percebe que há essa tentação. E o pior de tudo, né? O diabo tentar sufocar a gente com coisas boas, né? Até um pregador falando um tempo atrás, o diabo não quer destruir a gente, né? Como já tentou e vai fazer de novo, né? Muito em breve aí. Ele quer distrair a gente, cara. Quer encher a gente de coisas até boas, né? Contanto que a gente perca de vista o nosso foco, né? A principal preocupação de Jesus era, cara, você tem que pregar, a gente tem que ir pra cima porque a gente tem que se encontrar de novo. Sim. A gente precisa se relacionar de novo. Não é o que tá na angústia de vocês, não é essa? É o que eu mais quero, é que nada nos impeça a gente se encontrar um pouco mais ali à frente. E a gente tem que se contar com mais gente, porque tem mais gente nesse percurso, vai também ser despertado, né? Então, Jesus ora, né, para que os valores, né, e todas essas coisas que o mundo tanto valoriza, né, posição, status, crescimento, né, essas ambições fúteis, elas não fizessem parte do povo de Deus, não fizessem parte da nossa missão, né? Vou fazer aqui um ministério para me tornar um pastor mais visível, um pastor que tenha mais destaque. Isso é muito fútil, para Deus não vale nada, é uma coisa muito banal, né? Então, para Deus o foco é outra coisa, né? A missão de Jesus é muito mais importante, né? E é importante a gente entender que Deus nos colocou aqui pra gente fazer diferença, né? Não para sermos mais um no meio da multidão. Bom, agora vamos aqui para a parte
do hipertexto, eu queria pedir a ajuda de vocês. Nosso tempo tá correndo, gente. Vamos lá. A palavra-chave da semana é intercessão, né? Glorificação de Deus atravessa toda a vida de Jesus e se revela de forma especial quando ele ora pelos seus discípulos, né? Ele ora pelos seus, ele ora para que o Pai o use poderosamente, e essa oração demonstra, né, o que está no coração de Jesus, né? A motivação para ele orar por ele mesmo, orar para que o plano do Pai se cumpra na vida dele, orar pelos seus discípulos e especialmente orar por mim, por você que estamos aqui agora, né? Veja o quanto foi extensa, né? Jesus, ele atravessa, ele orou por pessoas, cara, milênios depois. É muito louco isso. E como Jesus, ele nos ensina, né? O quanto a oração intercessora, ela tem poder e quanto ela pode alcançar e se estender, né, a gerações que ainda nem existem, né? E é o que ele fez por nós, né? E conhecendo a fragilidade humana, conhecendo os perigos que há neste mundo, conhecendo a realidade deste mundo que é sufocante, ele mais do que ninguém entendeu o valor de uma oração intercessora. Sim. Intercessão é a palavra-chave da semana, começando com a Fabi. Qual é o teu texto, Fabi? Qual é a tua palavra para a gente construir nossa rede semântica? Mateus 5,16, né? Eu não vou ler não, mas a palavra que eu separei foi glorificar. Né? Que toda vez que nós possamos interceder, a gente lembre que quando a gente estiver ali pedindo, que tudo que nós pedimos seja para a honra e para a glória de Deus, né? Se é por mim, se é pelo outro, tudo seja para glorificar a Deus, né? Foi a palavra que eu separei. Muito legal. E aí, Lucas, você texto a palavra? Pastor, João 17, versículo 21, diz assim, vou dar uma lida rapidinho aqui, ó. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se a gente está falando de intercessão, a palavra que eu quero colocar aqui é unidade. Muito né? legal. Jesus, ele intercedia por nós, ele estava orando por nós, porque ele queria que a gente pudesse viver juntos, e o maior desejo de Cristo é que nós possamos ter uma conexão, né, com Deus, assim como ele teve. Né? Não só isso, mas os próprios discípulos trabalhando ali em unidade. Achei até legal, né? Um dia um colega falou, né, cara? Por isso a gente entende porque Jesus falou assim, orem pelos seus inimigos, né? Cara, não dá pra sentir raiva de alguém por quem você ora. Não dá. É complicado. É impossível, né, cara? É impossível. Então, Se você sentir, ore. tá orando diferente. E a oração nos une a Deus e nos une aos outros também, né? Sim. Unidade, oração por unidade. Muito legal. Teu texto, a palavra, Nath? A minha palavra é paciência e está em Romanos, eu vou ler 2 versos, tá? 5 e 6. Que diz que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que juntos em uma só voz glorifiquem a Deus e o Pai, junto com o Senhor Jesus Cristo. Paciência, porque intercessão é aquilo que vem com o tempo, né? A gente ora intencionalmente por aqueles que estão passando por um momento difícil, ou por nós mesmos que estamos passando por uma situação complicada. E às vezes ela vem com paciência, às vezes nem sempre vem no momento em que a gente quer, mas sim no momento em que o Espírito Santo fala, olha, você vai ser transformada no momento em que eu preciso quebrantar você e fazer de você um novo vaso, sabe? Então, pra mim, essa é a palavra-chave da semana. Muito da hora, muito, muito bom. Bom, coloquei aqui a palavra também de intercessão como... a minha palavra seria intimidade, né? A intercessão, ela gera intimidade com a gente, com Deus, porque a gente se conecta a Deus, né? Um grande escritor, pregador também, pastor Mark Phelan diz que a oração, ela nos liga a Deus, e quando a gente ora por alguém, é como se a gente abrisse um duto, um canal, sabe? Entre o trono de Deus e o coração dessa pessoa. É como se a gente pedisse para Deus abençoar ela sem ela pedir. E não tem como ninguém pedir quando alguém intercede por outra pessoa, né? A oração intercessória, ela nos liga a Deus e nos liga intimamente às pessoas por quem nós oramos. E ela nos liga também à necessidade delas, né? Nos liga às dores delas, né? E nos faz ter um amor e um cuidado e um carinho por ela, como Deus também tem. Então a oração, ela gera uma intimidade muito, muito, muito profunda, a oração intercessora. Sensacional. Vamos lá, caminhando para o final agora. Ele não só orou por ele, não só orou pelos discípulos, ele orou também por nós. E aí, Fabiana, até a lição terminou aqui fazendo uma perguntinha, né? Como você pode ajudar outras pessoas a conhecer essa verdade e permitir que ela transforme a sua vida ou as suas vidas, né? A verdade de que Deus, Jesus Cristo, não só orou, né? Ele intercede por nós agora. Sim. E aí?
Isso é muito lindo, né, pastor? Porque assim, igual você falou, abre um canal, né? E aqui, nós com Deus. Jesus está do lado de Deus e ele está orando por mim. Ele não precisa de um canal, ele está falando pessoalmente. Nossa. Isso é muito profundo. Porque aqui na lição fala uma coisa que eu achei muito interessante. Quantas vezes a gente já falou para um líder, para um pastor, para alguém, ora por mim. Ora por mim, ora por mim. Mas mais do que importante isso, porque nós temos que orar um pelos outros, e a gente já entendeu. Jesus está no céu, do lado do Pai, falando com ele sobre você. Né, falando, pai, manda mais um anjo lá pra ela, porque tá puxado, ela tá com muita dificuldade. E isso é muito profundo. Quando eu tava lendo esse trecho lá no metrô, eu fiquei até assim, o olho encheu de água na hora, né? Porque às vezes a gente realmente se sente sozinho, né? E isso não é uma verdade, né? O meu sentimento, às vezes a gente se sente, mas a gente não está. Porque o Pai, Jesus tá lá acompanhando do lado do Pai nosso sofrimento. Né? E toda vez que a gente, por algum deslumbre de momento ali, a gente se conecta no céu, né? Ele já está atendendo essa oração antes mesmo da gente falar, só com nossas lágrimas. E isso é muito profundo. E quando eu entendo isso, isso é maravilhoso, imagina eu falar isso para outras pessoas, né? Quanto neste mundo tem gente sofrendo, passando dificuldades, sem esperança, sem crer em nada. E aí eu levo essa mensagem simples, falando que, lá em João, antes de Jesus ser crucificado, ele parou um momento e orou por você. Só que lá em Apocalipse fala também que ele continua intercedendo por nós lá no céu. Isso é muito profundo, porque é um amor que foi concretizado na cruz, mas ainda não acabou. E vai ser eternamente assim. Né? E o pastor falou uma coisa que, assim, isso nos traz também, na lição vem falando, né? Que Jesus, ele orou pela gente, né? Aqueles que iriam conhecer através, né, dos discípulos dele a sua palavra, e ele nos encoraja a viver essa vida de união com ele, da mesma forma que ele vive com o Pai, né? Porque a Trindade é o maior exemplo de unidade, né? Os três trabalham sincronizadamente para o quê? Para a salvação de nós, né? Para a minha salvação. E ele deu esse exemplo também de como viver em unidade, né? Eu acho que é muito bonito, porque Jesus já fez isso. Tudo que ele pede pra gente, ele já fez. Não é uma coisa que a gente não tem como saber, né? É como se a gente chegasse aqui, como é que faz essa xícara? Te explico, Nath, aí você vai e faz a sua. É a mesma coisa que Jesus já fez. Então, eu acho que isso faz diferença. É eu saber que eu não tô no vazio sem nada, sem informação nenhuma. Eu não estou sozinha e Jesus já fez. Então, se ele pediu pra mim viver unidade com você, com todos nós aqui, é porque ele já fez isso também. Você tocou num ponto de unidade, né? E eu fiquei pensando, olhando pro texto aqui, né? Lendo literalmente o texto aqui, além de orar por nós, por aqueles que ainda viriam a crer e tal, isso inclui a gente, é o fato de que essa oração não envolve somente uma unidade no sentido espiritual, emocional, sentimental. Ele está falando de uma unidade física, relacional. Pai, eu oro para que, assim como a gente era um antes de criar tudo, aí vai vir a sensação de separação na cruz e tal, e aí ele vitorioso de novo e tal. Eu quero que eles entendam que eles foram criados para viver com a gente. Sim. A oração de Cristo era para que a gente um dia se encontrasse fisicamente, olhasse cara a cara. Que legal essa lição mencionar isso aqui, né? O maior desejo de Jesus era que estejamos com ele na eternidade. Ele deseja que o vejamos, olha. Ele deseja que a gente veja o Pai. Ele quer que a gente conheça o Pai profundamente. O amor que eles compartilham. Então, a oração de Jesus é por um encontro definitivo, pessoal e eterno. É o tipo, ele está orando por uma reconexão que vai além de só viver num ambiente espiritual, né, conectado com Deus, orando. Não. Um dia isso não vai precisar, não vai ser mais assim. Pai, eu tô aqui orando pela fé. Não. Um dia eu vou estar aqui, cara a cara com ele. Um dia vai ser desse jeito. Ele estava orando por isso, para que eles sejam um com a gente, como a gente é um com o Senhor. Então, a oração de Jesus ela é uma oração muito profunda, que envolve unidade, né? Envolve essa intercessão contínua e tal, mas que envolve o desejo profundo de um dia estar com a gente e a gente pudesse se conhecer por toda a eternidade. Então, a oração de Jesus é algo realmente assim muito, muito, muito profundo.
E aí quando a gente passa para orar, né, orar também, Senhor, eu queria tanto me contar contigo também, eu queria um dia poder tocar no teu rosto, eu queria um dia olhar na tua face, eu queria um dia poder olhar, Senhor, nos teus olhos. Esse é o tipo de oração que talvez Jesus espera que a gente também faça, né? Porque era o maior desejo dele também. Sim. Acabou o nosso tempo, gente. E aqui a lição termina comentando, falando sobre, na parte do consenso, sobre a importância da gente interceder pela igreja, né? Viver nesse clima de intercessão, né? De unidade, de intimidade. E eu queria ouvir de vocês aqui as considerações finais, começando aqui pela Nath. O que é que essa lição falou para você? Que destaque você queria dar no finalzinho dessa lição? E qual é o recado que você tem para dar para alguém que está assistindo esse podcast aí? Bom, eu acho que uma coisa que eu mais tirei dessa lição em específico é porque a gente precisa orar mais. Acho que toda vez que a gente pensa, nossa, eu tenho orado muito, pode orar mais que tá faltando oração. Alguém sempre vai precisar de uma oração intercessória sua. Seja um inimigo seu, seja um parente que você tá distante. Todo mundo passa por dificuldades, né? E acredito que orar pela igreja é também orar pelo povo de Deus. Não só aquele que você se dá bem, que você tá todo sábado ali conversando na igreja, mas também aquelas pessoas que você também tem dificuldade de lidar na igreja quando você vai fazer alguma coisa. Ou então no mundo mesmo, no trabalho, na faculdade. Que nós também possamos aprender a orar intercessoriamente por essas pessoas. Não só nós passamos por problemas, mas elas também. E que a gente possa sempre orar cada vez mais. Acho que a consideração final é essa, né? E aqui na lição de sexta-feira, pastor, queria só fazer um comentário, que é: não rogo somente por estes, mas também para aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da minha palavra. Que através do nosso próprio testemunho a gente também possa apresentar essa palavra para essas pessoas que não conhecem ou que se conheceram e se perderam no meio desse caminho, que elas possam se reencontrar através da nossa intercessão, através da nossa oração também por elas. Sensacional. Fabi? Aqui falou uma frase assim que eu achei muito legal: uma vida conectada com o céu, né? E aí eu lembrei da música, eu tô pegando aqui os ensinamentos da Liz. Saudade, Liz, já. Falando que tem uma música do Arautos do Rei que fala muito bem sobre isso, né? Que o céu é aqui. Quando eu tomo tempo para louvar, quando eu tomo tempo para orar, quando eu aprendo a perdoar, né? E fala que o céu é Jesus, e onde ele estiver, e se ele tá comigo, o céu é aqui, então, né? Então, assim, essa é a aprendizagem que eu levei para essa semana, né? Que a partir do momento que eu tiro meu tempo para orar, para estar ali em comunhão com Deus, de todas as formas, louvando, não importa, eu já estou deslumbrando o céu. Desfrutando do céu. Sim. Então, assim, já é o meu comecinho de céu. Minha eternidade já começou. É isso. E aí, Lucas, considerações finais. Já aproveita e faz a oração final. Perfeito. Cara, eu olho para essa capítulo 17 por tudo o que a gente passou aqui pela lição, e por mais que Jesus ele estava prestes a passar uns momentos mais difíceis da vida dele, que é a desconexão com o Pai, ainda assim eu consigo sentir que a maior preocupação de Jesus era eu e você. Amém. Mesmo que ele iria para a cruz, chicotado, e toda a história que a gente conhece, a maior preocupação de Jesus era eu e você. E aqui no consenso, quando ele fala Jesus ora pela igreja, né? Traz pra gente que nós também temos uma missão de orar. Como nós falamos aqui, nós precisamos orar mais, ter uma vida de oração, porque oração é poder, né? Então, se oração ela é poder, então vamos orar para que a gente possa ter mais poder. E assim, a Bíblia ela nos dá tantas lições, tantos apontamentos. A gente vai para Apocalipse, a gente percebe que a gente está vivendo num período de Laodiceia. Tem muita gente que aceita essa verdade e só vive essa verdade. Gente, não. A gente precisa orar. Então, eu trago dessa lição que a gente tem que ter uma vida de oração mais ativa. A gente consegue olhar, entender aqui com Jesus que a oração intercessória ela faz sentido na vida do cristão. Orar por si faz sentido na vida do cristão. E mais importante, orar por aqueles que nós estamos liderando. Principalmente nós, líderes jovens, nós líderes dos nossos lares de qualquer momento. Jesus Cristo confiou pessoas em nós. Da mesma forma como Deus confiou os discípulos a Jesus. Em todo momento Jesus entregava a eles. Em todo momento as pessoas que estão abaixo de nós no bom sentido, aqueles que Deus confiou que a segurança deles, a liderança deles, o ensinamento deles estivesse em nossas mãos, nós precisamos principalmente orar por essas pessoas. Amém. E convido vocês então a gente fazer uma oração. Pode orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Amém. Aprendemos também com ele, Pai, que a oração ela tem poder. Aprendemos com Jesus, Pai, que nós precisamos orar não só pelos outros, mas por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que são nossos liderados e principalmente por nós mesmos, Senhor. A oração ela nos conecta direto ao céu.
Nós sabemos, Senhor, que o teu maior anseio e desejo é que nós possamos conversar face a face, assim como era no Éden, Senhor. Amém. Nos ajude a ter essa vida de oração. Nos ajude a lembrar de orar todos os dias, Senhor, e fique conosco. E para essas pessoas que estão assistindo também, que o Senhor possa tocar no coração delas, para que elas possam de fato ter uma vida de oração constante, para que o Senhor possa voltar o mais rápido possível. É isso, Senhor, que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Lucão, mais uma vez, tá? Valeu, Nath! Obrigado, Fabi! E obrigado a você que nos acompanhou até agora, que se separou esse tempinho para ouvir ou para assistir esse podcast. Esperamos que você tenha sentido o mesmo que a gente sentiu aqui. Esse privilégio, essa alegria, essa segurança de saber que você, eu, todos nós aqui, fomos e estamos sendo agora alvos da oração e da intercessão de Jesus. E toda vez que você para orar por alguém que você conhece, por alguém que você ama, por alguém que você tem algum desafio, ou por alguém que você quer levar Jesus, quer compartilhar Jesus, alguém que ainda nem tem noção da importância disso, lembre-se, você está se unindo ao Ministério de Cristo em oração também. Que Deus abençoe muito você, que você e eu continuemos aí firmes, nos pedindo a Jesus que nos ensine a orar e confiando em que Ele vai estar intercedendo por mim e por você todos os dias até que Ele volte. Que Deus te abençoe, não esquece de compartilhar esse conteúdo e nos vemos em breve aí no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!